Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast para fazer direito. Hoje na presença da doutora Flávia Figueira, doutor Mário Paiva, iremos ter a honra de receber aqui André Meira, que é professor, advogado e escritor, que vem falar sobre o Instituto Silvio Meira, que leva o nome do seu avô e que dispensa comentários sobre a sua trajetória. Doutor, muito obrigado por estar disponibilizando seu tempo, seu notório conhecimento para engrandecer nosso podcast. Obrigado, doutor Mário. Obrigado, doutora Flávia, por novamente estar contribuindo aqui com o nosso podcast, nosso projeto. Obrigado, doutor Paulo. É uma honra estar aqui com todos vocês, doutor Mário, um amigo de longa data, da doutora Flávia, que também faz parte do nosso ISM. E estamos aqui para expor e para ver as suas perguntas, um grande bate-papo sobre o nosso instituto, que esse ano comemora 11 anos de fundação, com, graças a Deus, muito trabalho na Academia Paraense. Doutor, para a gente startar logo, o que é o ISM? O que significa? O Instituto, o ISM, Instituto Silvio Meira, ele foi uma ideia que nasceu, na realidade, em terras lusitanas e terras portuguesas, né, Mário? Em 2012, quando eu estava morando em Lisboa, e quando eu regressei, meu professor, Eduardo Vera Cruz, que é um romanista catedrático português, discípulo do velho Silvio, como romanista que é, num jantar na casa dele que ele fez para mim, na minha despedida, ele me chamou e falou: André, vou te dar uma ideia, bora fundar um instituto com o nome do teu avô, para fazer uma homenagem a ele em Belém. A gente começa a fazer umas coisinhas por aqui, por lá, começa a ter umas ideias. Eu tinha feito um grande congresso aqui em Belém 2 anos antes, que não tinha nada a ver com o ISM. Eu captei na Espanha e foi um grande sucesso. E ali naquele evento, em 2011, eu vi que eu gostava daquilo, uma coisa que eu não sabia e que eu aprendi comigo mesmo. Eu gostava daquilo. E depois desse grande evento que eu fiz aqui em 2011, eu fui morar em Portugal, logo depois. E quando eu voltei, depois de um ano, ele me deu essa ideia e eu voltei com aquele embrião na minha cabeça. E aquilo ficou nascendo e crescendo e eu comecei a voltar a Belém, a me restabelecer aqui. E um ano depois, em 13 de setembro de 2013, eu fundei o Instituto Silvio Meira com um evento singelo num hangar de um dia, apenas com amigos convidados. E ali nasceu uma ideia nossa de homenagear a obra e o legado do velho Silvio, de quem eu sou um fã, além de neto. Acima de tudo, eu sou um fã incondicional da sua obra. E ali nasceu somente isso, uma homenagem que para muitos pararia ali naquele evento, né? Fiz, homenageei ele e etc. Só que dali em diante, muitas coisas vieram na cabeça. Os anos subsequentes, as ideias floresceram, os amigos, sobretudo, ajudaram, incentivaram, abraçaram o nosso projeto. E como eu digo para as pessoas, a cada ano eu digo que eu vou parar, não me deixam parar, e isso já tem 11 anos que eu quero parar e não consigo. E a cada ano as coisas só fazem crescer. Hoje são mais de 11 congressos em Portugal, 2 eventos em Paris, agora vamos fazer o 5º em Roma, no Vaticano. Fizemos um mês atrás na Alemanha, em Frankfurt. Já fizemos também na Suíça, na OMC. Vamos repetir esse ano na OMC em novembro, em Genebra. E além de gestos, de revistas, de boletins, premiações, simpósios, encontros e uma série de coisas que foram surgindo ao longo do tempo. O próximo evento que será efetuado pelo Instituto será onde? Em Roma, no Vaticano. É a 5ª edição. Tem direito de falar com o Papa ou não? Tem. Pois é, isso foi uma coisa interessante. O nosso primeiro evento em Roma foi em 2018. Na grande realidade, a história de Roma foi a seguinte: em 2013 eu fundei o ISM em setembro, né? Em junho eu fui convidado por uma instituição portuguesa para ir a um congresso em Roma. E eu fui como convidado. E na Sala Pio XI, em Trastevere. E eu participei daquele evento. Adorei o lugar, adorei as pessoas, e eu já tinha a ideia de que em setembro eu fundaria o Instituto, e eu saí de lá e disse para algumas pessoas: eu vou fundar em setembro o Instituto, e um dia eu vou fazer um evento aqui, nesse lugar. Em 2018, depois de 5 anos, eu costurei, as coisas deram errado no início. A Teresa Costa Macedo, que é uma senhora portuguesa, quem me colocou no Vaticano foi ela.
porque essa senhora de 90 anos, ela foi secretária-geral do Papa João Paulo II, para ter essa ideia, além de ser fã e também discípula de Silvio Meira, porque ela trabalha com família, e direito de família é direito civil, e civil é romano, tudo é Silvio Meira, e ela me colocou dentro do Vaticano, e num caminho tortuoso, que começo deu errado, depois deu certo. Em 2018 nós fizemos o primeiro evento na Sala Pio XI, eu disse que eu ia fazer um dia, e foi um evento espetacular, onde eu levei uma delegação de paraenses maravilhosos. Zeno Veloso foi, Guarani Júnior, César Matar, foi muita gente, o vereador Vicente Malheiros, e dali foi um teste que o Vaticano fez com o Instituto, que também já conhecia a obra do Silvio, porque ele morou na Itália há muitos anos, e lá, como romanista que era, vivia em Roma, e realmente o Vaticano nos testou ali, e foi um sucesso. E nós fizemos uma parceria que até hoje dura, são 5 anos, no automático. Eu acabo um evento, já marco outro, pode usar, pode vir, a casa é sua, de modo que agora em setembro é. E nós temos um direito a 60 ingressos para o camarote do Papa. Em Roma, sempre o nosso evento é segunda e terça, sempre, porque na quarta é a missa semanal papal, e na quarta-feira a gente tem os ingressos para o camarote do Papa, onde a gente já conseguiu levar muita gente, inclusive ao Papa. E num dos eventos o Papa falou no Instituto, abençoou, ele mesmo falando, tem um vídeo disso filmado, abençoou os nossos congressistas. Então é uma parceria muito grande, e esse ano, de novo, quem for ao evento como congressista, como participante, vai ter direito aos ingressos para ir na quarta-feira de manhã à missa papal no camarote dele. Como que as pessoas podem se inscrever para poder participar e ter direito a esses 60 ingressos, vamos dizer assim? Qualquer congressista que se dirija ao evento de Roma em setembro, como participante, ouvinte ou como palestrante, tem o direito e é o nosso portal, nosso site, institutosilviomeira.net.br, está lá o link, se inscreve, inclusive para fazer resumo expandido, publicação de artigos, vai haver um boletim específico desse evento, que a gente vai publicar e entregar na hora. Então baixa o nosso portal, está lá o link do nosso evento de Roma, faz a inscrição e é só ir no dia e na hora marcada para isso. Como você mencionou aí, publicação de artigo, existe um espaço no site de vocês para publicação de artigo? Existe. Na verdade, durante esse tempo todo, eu idealizei a criação das cátedras de investigação científica, né? Que são cátedras que homenageiam professores paraenses, já falecidos, cada um na sua área de atuação. Então nós temos as cátedras de direito civil, penal, trabalho, constitucional, tributário, enfim, são 16 hoje cátedras de investigação. Cada cátedra com um diretor. Esse diretor tem direito de fazer o que quiser com a cátedra, dou carta branca. Façam boletins, façam simpósios, exemplo, cátedra Zeno Veloso, de direito civil. O primeiro boletim que foi feito foi da cátedra Zeno Veloso. A diretora, a doutora Magda, ela coletou artigos, nós criamos o primeiro boletim, lançamos isso, está lá no nosso portal para dar um download. Depois teve outro boletim, Direito Digital e Tecnologia, a doutora Flávia aqui coordenou, Direito do Trabalho, Direito Penal, Administrativo. Então as cátedras que eu criei e nomeei diretores é para fazer esse trabalho científico específico de cada área, entendeu? Livre, com carta branca. E aí podem congregar grupo de estudos com alunos, enfim, aí o céu é o limite. E esse evento de Roma, nós definimos que vai haver um boletim especial para Roma esse ano. Nós publicamos um edital onde as pessoas que quiserem se inscrevem para fazer um resumo expandido, mandam um texto sobre o tema geral do evento, que é direito de família, e esse texto vai ser publicado, se aprovado for, no boletim que a gente vai fazer entrega durante o congresso, e esses textos vão concorrer a 3 prêmios, né, primeiro, segundo e terceiro lugar, durante o nosso congresso de Roma esse ano. Existe alguma filiação ao Instituto Silvio Meira ou não? Existe. E como funciona? Paga? Podem se inscrever para ser membro efetivo. Nós temos, no nosso estatuto, existe membro efetivo, membro honorário, membro benemérito, né? Logicamente que o benemérito e o honorário são escolhidos pelo nosso conselho superior. Membro efetivo, a pessoa se inscreve, lá estão as regras para isso, manda seu currículo, seu nome, manda os seus dados, publicações, a gente faz uma análise prévia e defere, e a pessoa faz parte do nosso instituto. Não há uma anuidade no Instituto Silvio Meira, por enquanto há 11 anos. Né?
porque é um trabalho que eu resolvi desenvolver dessa forma. O ISM, o risco é meu, sempre foi, patrimonial, civil, penal, trabalhista, todo é meu. Vou usar uma expressão meio, o dinheiro é meu, então quem arrisca sou eu, né? Lógico que os parceiros surgiram ao longo desses 11 anos, foram indispensáveis para o sucesso e para o crescimento, não só os parceiros de amizade, de parceria institucional e profissional e financeira, de quem patrocinou os nossos eventos. Nenhum evento faz-se sem patrocínio, é óbvio, mas se não tiver patrocínio, o evento se realiza, porque eu banco o evento. Nunca se deixou de realizar um evento que eu lancei, nunca. Se eu lancei um evento 6 meses antes ou 1 ano antes, ele se realizou, seja com prejuízo, seja com 0 a 0, né? E se teve superávit, é do Instituto Silvio Meira, para ser revertido no próprio ISM. E quem foi Silvio Meira? Pois é, o Silvio Meira foi, além de meu avô, esquece a parte parentesco, né? Mas eu sempre fui um grande fã dele. E como meu pai já faleceu, aliás, o meu pai faleceu no mesmo ano dele. Meu pai morreu em maio, ele morreu em dezembro. Ele não aguentou a morte do filho, essa é a grande verdade. E eu cresci vendo meu pai sendo um fã do pai. Cresci assim. Eu trabalhei com meu pai desde cedo na história de advocacia, e o meu pai aqui cuidava de tudo do meu avô. Meu avô vivia no mundo. E o velho Silvio foi, acima de tudo, como eu digo resumidamente, foi o homem das letras, de modo geral. Ele se dedicou a vida inteira à cultura, desde jovem, adolescente, era um autodidata, ele vivia para estudar, ele tinha uma sede de conhecimento incrível, sempre teve. Se você conversar com relatos dele, a minha avó morreu muito cedo, meu pai tinha 18 anos, eu conversando uma vez com a dona Zuleika, que viveu com ele depois durante 30 anos, André, a gente viajava com o teu avô, não era viagem, era sebo. Então ele viveu para escrever e para estudar. Viveu muitos anos na Europa, estudou na Alemanha, Itália, França, vivia dando palestras, conferências, bancas, falava mais de 7 idiomas, escrevia em alemão, em francês, em grego, em latim, enfim. E ele escreveu obras de vários cunhos, jurídico, vários, biografias, várias, Teixeira de Freitas, Bevilacqua, traduziu Fausto de Goethe, uma obra alemã. A única tradução premiadíssima pela ABL é dele para a língua portuguesa. Traduziu Guilherme Tell de Schiller, escreveu a trilogia de romances amazônicos, premiadíssima. Epopeia do Acre, Fronteira Sangrenta do Amapá, antologia poética, livros diversos sobre muita coisa. E ele era, como eu disse, o homem das letras, né? Recebeu a maior premiação cultural brasileira, o Prêmio Machado de Assis. Recebeu a maior premiação jurídica brasileira, o Prêmio Teixeira de Freitas, do IAB. Recebeu a maior comenda cultural alemã de primeira classe. Então foi um homem das letras em geral mesmo. E se tornou prêmios se hoje, tornou né? o Prêmio Silvio Meira do nosso instituto, e eu sempre disse que esse legado nunca ia ser O esquecido. Tribunal de Justiça também parece que tem, do Pará, parece que tem um prêmio que leva o nome do Silvio Meira. Tem várias instituições, né? Ele fez parte das academias mais importantes, nacionais, estrangeiras, regionais. Então, não vou aqui discorrer sobre o seu currículo, porque ele realmente é muito extenso. E nosso portal está lá. Nosso portal tem uma área só sobre isso. Mas ele foi um homem completo, vamos dizer assim, né? Na minha opinião. E por isso que eu nunca deixei de querer deixar esse legado também em memória do meu pai, que se fosse vivo também faria o mesmo, quando o pai tivesse falecido. E é uma coisa que não é só de neto, é sobretudo de um advogado que é fã da obra que ele deixou. E quem é o neto? André Meira. O neto é quase ninguém, é um maluco que gosta disso e resolveu homenagear o avô, e encontrou grandes amigos que ajudaram, e estamos aqui há 11 anos. É isso que eu faço. Logicamente que mudou a minha vida completamente em 11 anos. O ISM me tomou muito tempo, muito da minha cabeça, muito do meu gás, do meu dinheiro, do meu tempo. A minha advocacia, claro que sofreu com isso, óbvio, de qualquer um. Existe alguma comparação? Alguma? Comparação por ser neto do Silvio Meira, as pessoas esperavam algo grandioso de você, André? Quando eu defendi meu mestrado em Lisboa, em 2014, teve isso. Já era o ISM, nós tínhamos 1 ano de fundo fundado, mas já era o neto do Silvio ali falando.
e tal, e ali eu senti um pouquinho, mas não tem isso. Eu sempre costumo separar muito essas coisas, não tem isso. Uma vez o professor Veracruz falou: tu tens que fazer doutorado em Direito Romano. Eu falei: não, nunca. Porque se eu fizer doutorado em Romano, aí sim vão dizer, eu vou avaliar o neto de um grande romanista, e eu não quero isso. Eu não sou romanista, eu sou um cara que gosta de ler sobre o romano, longe de eu ser romanista, muito longe disso. Eu gosto de ler, sempre li muito desde pequeno, porque meu avô sempre me deu livros para ler, mas longe de ser romanista. A minha área de ensino é direito de empresa, minha advocacia é empresarial, civil, eu sou apenas um curioso na área, além disso, nada mais. O livro que ele escreveu, e de seus amigos e tal, mas eu sou só um maluco que gosta disso e resolveu empreender de alguma forma, e já cresceu demais, acima do que eu esperava. E como eu falei, a cada ano eu digo que eu vou parar, mas não consigo parar, não deixo de parar, essa é a verdade. Quais seriam as curiosidades que você poderia compartilhar com nossos ouvintes sobre o Silvio Meiras? Como parente, você deve saber algumas curiosidades que as pessoas não têm acesso. Curiosidades sobre ele, dá para fazer um outro livro, né? Mas tem histórias célebres dele na área do direito, e tem uma banca que ele foi na USP, por exemplo. O meu avô reprovou o ministro Moreira Alves, não precisa dizer mais nada, né? Essa história na USP é famosa até hoje. Toda vez que eu vou lá, lembram disso, porque em 1961, o então ministro Moreira Alves, aluno, né, foi defender a sua tese de doutorado. E estava na banca um certo paraense chamado Silvio Meira, né? E meu avô, como viveu na Alemanha há muitos anos e era um alemão de escola, viu na tese do Moreira Alves um trecho de um livro, Ctrl-C, Ctrl-V hoje que se chama, né? Todo explícito com uma citação. E o Moreira nunca imaginava que um paraense soubesse aquilo, tivesse conhecimento daquilo, né? E ele deu nota baixa para o Moreira Alves e ele foi reprovado. Foi reprovado em 61 e teve que refazer sua tese, só foi defender em 67. Para virar doutor, lógico, um grande Moreira Alves, depois virou um grande romanista, ministro do Supremo. Eram dois grandes romanistas no Brasil, Moreira Alves e Silvio Meira, famosos e conhecidos. Um não gostava do outro, por motivos óbvios, né? Mas se davam muito bem e faziam muitas bancas juntos na USP, os dois. E eu ouvi dizer que gostavam disso porque eles se degladiavam na banca. Eu sou muito amigo do professor Eduardo Marque, que dirigiu muitos anos a USP. E eu tive com ele uma vez, ele falou: André, a minha banca, professor titular, estava Silvio Meira de um lado, Moreira Alves do outro, Maria Helena Diniz e Caio Mário da Silva Pereira. Essa era a banca. Que banca é essa? Né? E aí o Caio Mário e a Maria Helena, depois a Maria Helena me disse, pessoalmente eu trouxe ela aqui em Belém, ela me falou: André, a banca do Marque foi a pior possível, porque era eu e o Caio Mário segurando o Silvio e o Moreira. E o Marque me falou: André, eu era o aluno que vinha uma pergunta do ministro Moreira Alves, já era ministro do Supremo, isso foi em 86. O Silvio vinha aí, batia forte. E o coitado do Marco tinha que fazer a resposta para os dois. Vinha a pergunta do Silvio, o Moreira pegava pesado. E o Marco, coitado, tinha que beneficiar os dois. E a Maria Helena e o Caio tentando segurar a onda ali. Então foi uma belíssima banca para a ciência. Quem estava lá para assistir foi maravilhoso, porque foi um debate espetacular. Mas o Marco, coitado, ficou sendo chumbado pelo Silvio e pelo Moreira. E a Maria Helena e o Caio ali tentando segurar os dois e tal. E ele disse que foi com louvor, porque ele foi aprovado, foi maravilhoso, ao fim e ao cabo todo mundo comemorou e tal, mas foi dificílimo. Então essa história da reprovação do Moreira Alves na USP, por conta do Silvio Meira, é uma história que até hoje tá lá, escrita nos jornais da USP e tal. E quando eu reeditei as instituições de direito romano do vovô, em 2017, pelo IASP de São Paulo, eu lancei lá em São Paulo, na Livraria Cultura, no shopping Higienópolis. Depois de 2 meses, reeditaram um livro do Moreira Alves. Souberam da reedição do Silvio Meira e logo depois reeditaram do Moreira Alves. Então, e se você for ler um livro e outro, nenhum cita o outro. Tem isso, entendeu? Então tem essas histórias. E também tem uma outra história que quando ele foi pela primeira vez à Alemanha, em 57,
já falava muito bem alemão, aprendeu alemão aqui em Belém do Pará, com a professora Otília Milan Schumann. E o primeiro livro que ele leu aos 13 anos foi Os Irmãos Grimm em alemão. Aí começou a paixão dele pela língua. Ele foi para a Alemanha para fazer sua tese de cátedra, se desembarcou em Bonn e pegou um trem. E no trem, os soldados alemães com ele perguntaram, começaram a conversar, viram o tão bem que ele falava alemão e perguntaram para ele há quanto tempo que ele vivia na Alemanha. Ele olhou e falou: 15 minutos. Eu moro aqui há 15 minutos. Ninguém acreditava, porque um cara que estava lá falava tão bem alemão, não podia estar lá há 15 minutos. Né? Ele disse: não, eu aprendi em Belém do Pará, com a professora Otília Milan Schumann, eu estudei alemão, devorei as gramáticas todas e tal. Então tem essas causas que a gente conta do Velho Silva, dá para fazer um outro livro. Dá vontade de ficar só perguntando, né? Tem mais algum caso para contar ou não? Tem, interessante. Só mais um. Se eu for me lembrar aqui, tem... O Zeno contava muito a história dele também. O Zeno era um grande amigo do Velho Silva, né? Vivia na casa dele, o meu avô era consultor do Zeno para assuntos romanísticos também. Tem uma outra história que ele, na UFRJ, de alunos que iam com ele nas aulas, ele abria o digesto com o bedel na frente, e quem não sabia escrever em latim levava 0, que ele exigia que escrevesse em latim. As respostas das provas dele, de civil, que ele também lecionava direito civil, lógico, né? Tinha que vir sempre com fundamento romano, que não viesse, tirava 0, porque era resposta básica. Ninguém pode aprender nada de direito civil se não fundamentar direito romano. E tinha que ter latim. E tinha que ter citação do digesto. Então, ou seja, para você responder o direito civil moderno, baseando no digesto do Corpus Juris Civilis antigo. E o Milton Nobre conta isso, os ex-alunos contam isso, o Edson Franco, quando ele fez 100 anos, em 2019, o Dr. Edson nos deu a honra da participação num vídeo que a gente fez, ele contou essa história. Eu fui aluno do Silvio, e na faculdade de Direito ele levava o digesto em papiro, enorme e aberto, chamava o bedel, e ficava ali lendo, e na prova dele ele dizia: tem que responder, isso é direito civil, tem que responder o civil, mas quem não responder citando digesto é 0. Então as pessoas eram obrigadas a estudar não só o direito civil, mas também o romano, para poder responder as coisas historicamente falando. A gente estava conversando aqui, vamos dizer, em off. Você estava nos confidencializando que hoje ele faria 105 anos, é isso? 105 anos, 14 de maio é o dia que ele nasceu. Ele faleceu com quantos anos? 77, em 1995, 31 de dezembro, em Londres. Ele faleceu em Londres. Doutor Mário, quero nos contribuir aí com algumas informações, sim, algumas perguntas. Eu estou vendo você um pouco, vamos dizer, calado demais. Eu estou até preocupado, porque normalmente o Mário não fica, o doutor Mário não fica parado. Não, é porque a gente tem que dar oportunidade para todo mundo, e a gente deve dar oportunidade primeiramente à professora Flávia. Por favor, professora, eu vou logo a seguir as suas considerações. Bom, gente, o que eu vou falar, né, do Instituto Silvio Meira? Eu sou uma fã gigantesca, né, de Silvio Meira. O André, na realidade, foi meu professor, né, o professor André. O advogado André foi meu professor quando eu fiz direito há não sei quantos anos. Quantos anos? Não sei. Há muitos anos, né? E eu me recordo, assim, que das aulas de empresarial, lá atrás, a gente já falava em Silvio Meira, né? E eu me recordo muito bem disso, porque depois que ele veio com o Instituto, os muitos eventos que tiveram, um evento grande que ele citou aqui, que a professora Maria Helena veio, né? E a gente, enquanto estudantes ali, enquanto profissionais, tem essa veneração por ser Maria Helena, né? Maria Helena Diniz, ela povoa aqui toda a nossa esfera enquanto acadêmicos, enquanto profissionais. E né, fala de Silvio Meira, uma grande fã de Silvio Meira, e não tem como a gente não fazer essa articulação. Eu faço parte do Instituto Silvio Meira com muito orgulho, né? Muito, muito orgulho. Levo Silvio Meira para as minhas aulas, né, enquanto professora de Direito Civil dos meus mais de 1.700 alunos, né, levo Silvio Meira para as minhas aulas de Direito Civil, não tem como. O professor André, ele tem um livro, e aí dá para citar aqui, que é um livro que eu sou encantada, que são Contos do Direito Romano.
E ele pode falar um pouquinho desse livro, é o livro que eu mais gosto, porque foi de uma época que ele escrevia na coluna do Liberal, e aí ele trazia vários contos, né? E de lá eu tiro muitas das minhas aulas, inclusive. Muitas das minhas aulas, porque são... e digo isso sempre para os meus alunos, não dá para você falar de direito civil nos dias atuais sem falar de direito romano, sem falar de Silvio Meira, sem falar de Teixeira de Freitas, né? E eu acho que o professor André também pode falar um pouquinho dessa ligação aqui de Teixeira de Freitas, porque quando a gente começa a estudar direito civil, a gente fala só de Clóvis Bevilacqua, né? Quem é Clóvis Bevilacqua e assim sucessivamente. E aí o Instituto Silvio Meira traz essa historicidade. E eu acho que você começou falando, professor Mário, né, doutor Mário, de uma coisa muito importante, que o que o Instituto faz pelo Pará, por Belém, pela academia de um modo geral, né, que é realmente impulsionar o estudo jurídico. Então, eu dispenso muitas apresentações e muitas falas, porque realmente a gente tem aqui em Belém alguém e um instituto forte que traz realmente, primeiro, a ideia desse estudo jurídico, que muitas das vezes é esquecido, e a gente falava sobre isso em off aqui, e mais do que isso, uma articulação, e aqui não se tem instituto que faça isso, uma articulação Brasil-Europa tão forte, Pará-Europa tão forte, como o ISM faz aqui. Exatamente. Né? Isso é imbatível. Ninguém faz isso como o ISM faz, ninguém faz isso como o professor André faz, o doutor André faz, porque realmente isso faz toda a diferença para o nosso estudo, para o nosso dia a dia, enquanto professores, enquanto advogados que somos, que a gente não tem como esquecer dessa seara histórica. Né? Isso é muito importante. Falar dos grandes juristas paraenses é muito importante. A gente dá valor a quem está lá fora, para quem está principalmente no eixo sul e sudeste, mas a gente esquece dos juristas que estão aqui no Pará. Exatamente. E Silvio Meira nada mais foi do que o maior jurista paraense. Então a gente realmente não tem como esquecer disso dentro desse nosso dia a dia enquanto profissionais da área. Exatamente. Nem vou fazer pergunta, porque não, não vou fazer. Então, né? A pergunta eu acho que você vai engatar depois, né? Quanto às realizações do Instituto, congressos, premiações, né? O professor André faz isso brilhantemente quanto à questão das publicações. Eu gosto muito dessa ideia do ISM, das republicações que temos, né, das publicações anuais. Eu acho que ele pode falar um pouquinho disso, né, como se dá essas publicações anuais de livros, boletins que o Instituto tem, né, e que realmente fazem a diferença para o estudo jurídico. Eu gosto muito da ideia, e aí ele pode falar, e vou perguntar para ele, da ideia dos boletins. Porque ele tem uma ideia específica, os boletins jurídicos têm uma ideia específica. E aí, para ele, né, adentrar nesse aspecto dos boletins. Em primeiro lugar, assim, a homenagem ao sempre, o principal objetivo do Instituto Silvio Meira não é só permanecer vivo o legado do velho Silvio, mas é sobretudo mostrar para o Brasil e para o mundo que aqui no Pará tem gente muito grande. E não é só o Silvio. As cátedras de investigação científica que a gente criou e idealizou homenageiam todos os juristas paraenses da sua área. Cátedra de Direito Constitucional, Orlando Bittar. Cátedra de Direito do Trabalho, Leandro Teixeira da Costa. Sim. Cátedra de Direito Penal, Augusto Meira. Cátedra de Direito de Introdução ao Estudo do Direito, Daniel Coelho de Souza. Cátedra de Direito Comercial, Cláudio Malcher. São 16 cátedras. Cátedra de Educação Jurídica, Edson Franco. Então, são 16 que homenageiam, todas homenageiam gente do Pará. Todos. Isso leva para fora. E justamente a cátedra nasceu com esse propósito e nós começamos isso com os boletins. Os boletins foram uma ideia que a gente teve de uma leitura diferente da revista jurídica anual que nós temos, que é o Digesto. Por que Digesto? A nossa revista chama-se Digesto, em homenagem ao direito romano, né? Ao grande código romano. Então, o Digesto é uma revista científica, um trabalho de 10 páginas e tal, um livro. O boletim não. O boletim foi uma ideia de leitura de jornal, leitura de sala de espera. Então, os artigos que a gente tem lá são artigos curtos, rápidos e grossos. Uma página A4, basta.
E isso da onde que eu tirei? Quando eu passei 2 anos escrevendo para o Jornal Liberal, na segunda página, às quintas-feiras, sobre direito romano, era uma página 4. Né? Então eu digo, caramba, fica bacana. Já que eu escrevia um texto, eu tinha a obrigação de escrever um texto. Toda semana de uma página 4 para o jornal, e a leitura rápida de café da manhã ali, por que não? Os boletins também seriam assim. E deu certo. Todo mundo adorou. É um trabalho que se faz rápido. Eu nomeio a diretora da cátedra. Ela tem só um trabalho: coletar os artigos com a foto e o CV de cada um, me manda que a minha equipe faz o boletim. Pronto. Digital e impresso. A gente lança com um eventozinho, com jantar, com almoço e tal. Cátedra de Direito Ambiental, Otávio Mendonça. Então assim vai. E já foram 6 ou 7 boletins lançados, de 7 cátedras. Eu nomeei 16 diretores, deixei livre todos. Quem quis, fez. O primeiro que fez foi a Magda, Direito Civil da Cátedra Zena Veloso. Aí o outro ficou com inveja, eu também quero. Aí fez o segundo, aí o outro ficou com inveja, eu também quero. Aí foi pegando a liga, entendeu? Já foram 7 boletins, né? Com essa ideia. E aí eu falei, senhores diretores, vocês podem fazer o que quiserem com as cátedras. Quero fazer um grupo de estudos de direito administrativo, cátedra Otávio Meira, faz. Quero fazer um simpósio só da cátedra tal, faz. É livre. Então essa homenagem aos juristas paraenses não é só pelo Silvio, não. Foram todos os que compõem as cátedras de investigação científica. Em relação às publicações do Instituto Silvio Meira, não tem só a revista jurídica, que é o Digesto, que é anual, vai para a 5ª edição. Não tem só os boletins, que já foram 7, como eu já disse, mas, sobretudo, o meu projeto de reedição dos livros do meu avô. São mais de 40. Né? Então, em tudo, eu faço um por ano, então eu tenho quase 40 anos para isso. Tem tempo. Já foram 7. E as reedições foram interessantes, porque elas foram nascendo dessa ideia, e com a primeira pessoa que eu conversei foi num evento em Curitiba, em 2017. Eu tinha a ideia de relançar as instituições de direito romano, que é o tratado que ele escreveu, o mais famoso de todos, esse livro dele. E eu digo, eu vou começar por ele. É o mais famoso, é o mais reeditado, é o mais publicado, mas é muito grande. E esse livro, o original dele, me foi entregue de presente na fundação do Instituto, nem eu tinha. O professor Marcelo Holanda, nosso amigo, me entregou na inauguração do ISM aquele que tinha de um parente dele, ele me deu de presente. Eu digo, eu não tinha obra, agora eu tenho, e eu vou reeditar. E aí eu estava num evento em Curitiba, nos 100 anos do IAP Paraná, num jantar maravilhoso, num clube lá espetacular, onde eu conheci o professor Zé Horácio Ranfel de Ribeiro, presidente do IASP, um grande instituto riquíssimo, né, em São Paulo. E lá com ele, tomando um vinho na festa, conversando, no maior festão lá, conversando, eu falei, Zé Horácio, estou com uma ideia assim, e tal. E estava ao lado dele o pai do Zé Horácio, Renato Ribeiro, senhor de idade. E eu vi a história, eu disse, cara, o que você acha aí do professor Silvio Meira? Eu falei, sou neto dele, o Instituto Silvio Meira, eu quero reeditar uma obra. Que obra? Essa. Aí ele virou pro filho do Zé Horácio, meu filho, pedido de pai, você vai reeditar essa obra? Aí eu olhei aquilo, que coisa escrita, né? Por que, Renato? Eu sou professor, fui professor de Direito Civil na Faculdade de Itu, em São Paulo, e o livro Bíblia que eu usava nas minhas aulas era esse. Então eu estou dando uma ordem para o meu filho, para o IASP, reeditar. Aí eu olhei e disse, caramba, doutor Renato, faz para mim o prefácio? Faço. Aí pronto, nasceu, e reeditamos. O Zé Horácio, filho dele, então do IASP, um instituto riquíssimo, fez uma belíssima reedição, né? E nós lançamos em São Paulo, no shopping de Higienópolis, para a editora Saraiva, a editora Cultura, e depois Brasil afora. E ali nasceu. Aí, no ano seguinte, eu fui a São Paulo a convite da USP, conheci o Renato, que é da RAS, editora de Minas Gerais, tua terra, e o Renato é editor de uma outra academia lá e tal, e me apresentou, aí conheci o Silvio e tal, e a RAS hoje é nossa parceiríssima. E pela RAS, eu faço um digesto todos os anos. A RAS reeditou todos os livros do meu avô, salvo um ou outro que eu reeditei por outras editoras nacionais, e também abraçou o nosso projeto. Então, todos os anos há uma reedição no livro dele, já foram 7.
né, os mais importantes, com o prefácio do Fachin, etc. E esse ano nós vamos reeditar uma obra histórica, não jurídica, que é a Fronteiras Sangrentas, Heróis do Amapá. Único livro sobre a história do Amapá, da conquista do Amapá. Isso veio por intermédio do senador Rodolfo Rodrigues, que hoje é do Amapá, né? E ele, presidente do Conselho Editorial, da editora do Senado, descobriu essa obra, por acaso, porque a última edição foi pela USP, e me mandou uma mensagem inesperada: eu quero reeditar essa obra esse ano, pelo Senado. Está sendo feita e vai agora ser lançada em junho. Acaba em junho agora a reedição. A gente vai lançar em Macapá, aqui em Belém, e lógico em Roma, lá em setembro, no nosso evento, com a presença de todo o tribunal do Amapá. E ano que vem tem outra, então temos 42 obras para reeditar, então acho que eu vou morrer sem reeditar todas. Não, vai viver muito. São mais de 40 anos. Então, as reedições, a ideia é circular de novo, reviver a obra, com um grande prefaciador para levantar, né? Ano passado nós reeditamos o Processo Civil Romano, uma obra linda que ele escreveu em Roma, o prefácio do Nelson Nery Júnior, nosso grande professor brasileiro, também é discípulo dele, e levantou a obra. A gente reeditou pela RAIS, lançamos aí também no país inteiro, e assim a gente vai fazendo a parte científica, né? Então as pessoas podem escrever como para o ISM, escrever para a revista anual, a gente abre edital sempre em janeiro, fevereiro, e lançamos a obra em setembro, sempre no nosso aniversário, dia 13, né? E os boletins jurídicos, que estão sempre aí com editais abertos para artigos. Muito bom. Doutor Mário, agora eu lhe passo a palavra, fique à vontade para... Umas considerações, né? Mas não finais. Tem não, a gente tem que fazer um aproveitamento assim. Eu tenho duas situações práticas para efeito daqueles cortes, tá, Paulo? Em relação à praticidade dos conhecimentos do professor André Meira. Mas as considerações iniciais são o seguinte: todas essas incursões que o André fez e que ele está relatando aqui, todas essas eu tive, de alguma maneira, eu participei em outros momentos da minha vida. Tudo isso que o André Meira está fazendo, tudo é muito difícil. Muito difícil. Primeiramente porque essas pessoas não são mais do conhecimento dos acadêmicos, então elas tendem a renegar, negar ou desconhecer esse tipo de pessoa. Então, Orlando Bittar, Otávio Mendonça, que eu tive a oportunidade de conhecer, Daniel Coelho de Souza, eles conhecem essas pessoas. Essa geração praticamente já não é mais conhecida, já é conhecida. Os discípulos dele já quase não são conhecidos, já está uma geração de 40, de 50 anos. Então, esse resgate desses grandes nomes que ensinaram gerações e gerações, ele é muito difícil, muito complicado. Ele não tem uma aceitação. A questão da publicação dos livros também é outra situação. Quando você me fala que o Instituto foi publicado, os livros foram publicados, isso daí vai de encontro a toda a logística de empreendedorismo acadêmico, de edição de livro e tudo mais. O que as livrarias querem é para passar na OAB e para passar em concurso, até porque elas dependem dos recursos para poder viabilizar a edição de um livro. Então ele está na contramão, o André, de várias situações. Ele está na contramão da história, ele está lutando contra a maré quase sempre. Por isso que eu digo para ele que eu admiro muito o seu trabalho, porque é lutar contra a maré. A questão da inserção também das pessoas, dos paraenses e das pessoas na Europa, é muito difícil. Eu sei porque eu tive também incursões e eu vi o quanto é burocrático, o quanto é difícil você entrar numa Alemanha, numa universidade alemã. Portugal era muito difícil, quando você começou, era muito difícil. Ainda é difícil, mas agora teve o acesso muito mais fácil. Mas há 10, 20, 30 anos atrás era muito difícil. Quem é que aceitava um brasileiro para entrar numa faculdade? Ou então até mesmo o nosso colega em comum, seu amigo, o
PAI, que é o professor da universidade, um brasileiro que é professor da universidade. Então, assim, é um trabalho realmente brilhante. Eu espero que cada vez mais você seja reconhecido pelo trabalho que você está fazendo, por mim sempre, eu divulgo sempre o que eu posso, porque como eu disse, a contramão de toda essa dogmática que hoje nós experimentamos, de inteligência rápida, de ostentação, de memes, enfim, eu não vou entrar na advocacia circense, que hoje é o que domina a nossa geração, inclusive com incursões, inclusive a OAB, meu Deus, a OAB botando esse pessoal para dar palestra, meme de advocacia, para dar palestra. A que ponto nós chegamos? Porque assim, eu me considero uma pessoa assim, de mente aberta. Eu realmente estou à frente de várias ideias, sempre estive procurando estar à frente. Agora, brincar com a profissão, fazer piada do dia a dia da nossa profissão, isso é um absurdo, isso aí não poderia ser permitido por nenhuma OAB, mas enfim, é o que nós temos hoje, a brincadeira. Nós estamos falando aqui de grandes nomes, nós estamos cultuando pessoas que colaboraram, e a modernidade está cultuando pessoas que são circenses, que brincam com rato, que brincam com catita, que andam de bicicleta. Pelo amor de Deus. Realmente eu acho que essas pessoas com que você está enaltecendo, elas, graças a Deus, elas foram embora para não ver o que hoje está acontecendo com a nossa advocacia. Mas, André, eu queria que você falasse didaticamente, eu queria que você desse 2 testemunhos bem segmentados na questão da prática, porque nós temos aqui alguns cortes muito bem feitos que são de interesse do nosso público, e um deles é o seguinte: como é viver em Portugal, e quais os aconselhamentos que você dá para o paraense que pretende residir em Portugal, principalmente na área jurídica. Esse é um. E o segundo também, como é que você pode advogar em Portugal e como você obtém a carteira. A primeira seria: como é viver em Portugal e como um paraense pode se estabelecer em Portugal, e quais os requisitos, que eu me lembro de uma palestra sua na OAB, para que você exerça a profissão de advogado em Portugal. Vamos lá. Há um fluxo muito grande nos últimos anos de brasileiros a Portugal. Não só os brasileiros, africanos sobretudo. A África está dominando Portugal. Ainda mais depois que abriu, depois de 2017, a lei de netos, que os netos passaram a ter o direito da nacionalidade originária. Mas primeiro ponto da tua pergunta: como é viver em Portugal? É um espetáculo. Viver em Portugal é um espetáculo, né? A cultura é completamente diferente da nossa. Eu digo para as pessoas assim: quando você começa a viver lá e depois de 3 meses entra no automático da cidade, para você sair é difícil. Porque aquele automático ali é maravilhoso. Tudo funciona, o serviço público funciona, o transporte público funciona, a educação pública funciona, né? As pessoas são sérias e tudo funciona. Claro, tem as exceções pequenas, a regra, lógico, mas as exceções não são regras, é o contrário daqui. Então, mas você não pode ir para lá sem um projeto. Depois que eu voltei, eu vou lá há muitos anos, muitas vezes, lá eu tenho uma história de advocacia, etc. Então, já ajudei muita gente a ir também, já aconselhei, já fiz projetos, mas sei de pessoas que foram sem projeto e voltaram depois de 6 meses, que acham que aquilo ali é um rio de mar de rosas, que vão encontrar, tudo é maravilhoso em qualquer profissão. Já tive dentistas que foram se aventurar, pegaram tudo que tinham aqui, venderam, não durou 6 meses. E veio com raiva. Ele é horrível. Não é horrível. Você foi horrível. É diferente. Você não montou um projeto para isso. Não se preparou para isso, né? Então, o primeiro ponto que tem que fazer é isso. Ir lá primeiro, conhecer e se preparar financeiramente, culturalmente, psicologicamente, porque tudo muda, né? Tudo muda. Aqueles que vão com emprego aqui seguro, é uma beleza, né? A pessoa vai para lá, vai estudar 2 anos, é servidor público, pede licença com vencimento, aí não tem risco nenhum. Vai e volta, tá tudo certo.
Aos que vão para se mudar, como dizem aí, de vez para lá, não é brincadeira, tem que ter projeto. Se não tiver projeto muito bem, sobretudo no projeto financeiro, porque do euro por real é uma grande diferença, e psicológica. Porque eu vou para lá morar e eu compro, custa tantos euros e se eu for converter, não converte. Não pode converter. É número por número. Se eu vou para lá viver com X euros, eu vou ter que pensar em euro, não em real. Se eu vou morar aqui, eu penso em real, não em euro. Então não tem como converter. Então você fica maluco. Então tem que ter projeto, não só de residência, de moradia, de trabalho, etc. Em qualquer profissão que você exerça, não há dúvida disso. Residência, se você for alugar um apartamento, hoje Lisboa está muito caro, o cercania de Lisboa está mais barato, tem que fazer uma pesquisa grande, depende da sua condição financeira, enfim, isso é um fator muito relativo, muito profundo e substancial. Agora, a advocacia lá é completamente diferente da nossa. Não há dúvida disso. A advocacia em Portugal começa a ser, por que diferente? Porque, primeiro, o povo cumpre a lei e os contratos. Então, se o povo cumpre a lei e os contratos, não tem quase litígio preventivo entre as partes, Então, isso é um ponto. O outro ponto é o tribunal arbitral lá funciona maravilhosamente bem. O tribunal arbitral em Portugal, ele é formado de juízes de direito, concursados e formados em direito, doutores em direito, E ele resolve de questões de propriedade industrial até a briga de vizinho de galo. Então, todas as questões jurídicas podem ser resolvidas no tribunal arbitral. Eu lembro de uma vez, tem um tempo, logo que eu comecei a advogar lá, fui fazer uma audiência no tribunal arbitral com um cliente nosso lá. Fui para a fila. Quem estava na fila era só o Canotilho, advogando, já aposentado de Coimbra, eu olhei e disse, estava lá sentadinho, esperando a sua vez na audiência com o seu cliente. Aí eu não me contive, com o grande Canotilho, amigo de Silvio Meira, etc e tal. Aí eu fui lá com ele, me apresentei, pelo amor de Deus, o velho Silvio vivia lá em Coimbra, meu amigo, papapá. E o senhor, aí a gente, uma boa conversa, estou aqui advogando com um cliente meu, esperando uma audiência, e ponto final. Então, o tribunal arbitral funciona e a conciliação ali é muito comum. Então, para ter litígio entre as partes, não é uma coisa... A judicialização não é tal qual aqui no Brasil. Segundo ponto é que Portugal tem um tribunal constitucional, mesmo, que ninguém conhece nenhum ministro. O tribunal constitucional resolve só questões constitucionais, não é aqui como no nosso país que o STF resolve tudo, até inquérito faz. Então é uma outra estrutura jurídica e judiciária, diferente, e normalmente diferente. E os advogados que ganham dinheiro lá, os brasileiros sobretudo, não trabalham no poder, não trabalham no judicial, trabalham no administrativo, em questões de nacionalidade, visto, residência, muito no CEF. O CEF é o Serviço de Fronteiras, onde praticamente todos os advogados brasileiros estão lá todos os dias com questões diversas de visto de estudante, Golden Visa, visto de trabalho, visto de empreendedor, enfim. Então a advocacia do brasileiro em Portugal, 98% é administrativa, não é judicial, como aqui no Brasil. E mais ainda, Portugal é um país pequeno, muito pequeno, onde você tem 3 universidades grandes, Porto, Lisboa e Coimbra. Ponto. O resto são maravilhosas, mas são universidades pequenas. Onde estão os catedráticos? Porto, Coimbra e Lisboa. São poucos. E em Portugal, o professor catedrático tem status de ministro do Supremo, para se ter ideia do respeito que tem. E, com isso, os grandes escritórios de advocacia são muito poucos. São poucos. E os que tem lá é herança de família antiga, entendeu? Então essas grandes bancas de advocacia em Portugal são aquelas bancas de 50 e tal anos. E quando veem os brasileiros chegando lá e ocupando espaço, se incomodam. Aí o Mário perguntou agora, como é que se faz para se inscrever? Uma mudança radical aconteceu há pouco tempo. Quando me inscrevi, em 2000 e sei lá quando, não havia prova.
havia um acordo entre a OAB portuguesa e a OAB nacional que bastava ser documental. Então, o que foi que eu fiz? Peguei todo o meu processo da OAB Pará, não é? Eles pediram uma série de documentação, minha e, logicamente, da ordem, enviei para lá para análise, paguei 300 euros de taxa e depois de 3 meses saiu a minha carteira da ordem portuguesa. Ponto. Não havia prova nem nada, havia um acordo de cooperação entre as ordens, né? Isso foi rompido no ano passado por conta de... E aí tem muita especulação. Dizem que porque os advogados brasileiros são safados, nada disso. É porque os advogados brasileiros ocuparam muito espaço dos grandes escritórios de advocacia portugueses. Porque o advogado brasileiro é bom e trabalha bem. Por que ele trabalha bem? Porque ele está acostumado aqui no Brasil, onde se ele não tiver o feeling de ir rápido e resolver ali aqueles meandros da advocacia forense, e o português não faz isso. O raciocínio do português é diferente do nosso. Então a gente chegou lá e resolve tudo muito mais rápido. Não é falando de corrupção, não, falando de realmente advocatício. Um jeitinho, jeito bom. Não, é sério, não é um jeito ruim, não, é um jeito bom mesmo. Não, porque tem o jeitinho. Os embargos de auriculares, eles não estão acostumados. Chegar o cara, irmão, vem pra cá, vai resolver aqui, papai. Não estão acostumados, a gente faz e resolve. Sim. Então, ocupamos o espaço. O que aconteceu? Os grandes escritórios, que são poucos, com influência na ordem dos advogados, lá com bastonários, dizer, vamos cancelar isso aqui para dar um freio. Hoje o requisito é ter uma prova de adaptação, etc. Dificultou tudo. Muito, Porque o advogado brasileiro que quer lá se inscrever, ele tem que fazer uma adaptação, inclusive legislativa. Porque a lei de lá não é igual a daqui. É um outro raciocínio completamente diferente. E é mesmo, entendeu? E uma outra coisa, na Ordem dos Advogados Portugueses existe a CPAS. Aliás, eles ainda têm os solicitadores, que no Brasil não tem mais. Lá é a Ordem dos Advogados e Solicitadores, nosso antigo despachante. No Brasil não tem mais o solicitador, como tinha. Lá tem. Então, a ordem não é só dos advogados, também é do bacharel em direito, que não é advogado, mas é solicitador, que ocupa o espaço do advogado, porque é um despachante. Sim. Né? Mas fora isso, tem a CPAS, que é maravilhosa, a Caixa de Previdência e Assistência da Advocacia e dos Solicitadores. A CPAS é uma instituição da ordem do advogado seríssima, riquíssima, aonde você se inscreve na ordem, você é obrigado a recolher para a Previdência, como advogado para a CPAS. Tem uma tabela fixa, você escolhe o escalonamento para você, com 15 anos de contribuição e 65 anos, salvo engano, de profissão, de idade, você vai se aposentar com no mínimo 1.000 euros por mês. Então, quem se inscrever lá é obrigado a contribuir para a CPAS, todo mês. Entendeu? Se você não contribuir, você fica devedor. Inclusive agora, semana passada, Mário, com esse escândalo que teve, a Ordem dos Advogados pegou na CPAS e falou assim, vê aí quem são os brasileiros que estão devendo, que não pagam mais. Um monte de gente. Aí notificaram esse povo todo, isso foi agora, cerca de semana passada, notificaram o povo todo, gente que deve 20.000 euros para cima, e fizeram uma proposta, a gente quer que você volte a parcelar por 15 anos sua dívida com uma parcela mensal de 25 euros. Volte a contribuir para a CPAS. Quem não pagou mais, pediu a suspensão da ordem. Quem mora aqui no Brasil já não advoga mais lá, então não quer ficar pagando em euro. Não visualiza a aposentadoria. Não é só isso, tem um seguro de vida também, que é alto. E tem o plano de saúde, que também é muito bom. Eu tenho lá a inscrição na ordem, pago a CPAS, eu chego lá, eu tenho um plano de saúde pela CPAS, tenho assistência médica, odontológica, além de contribuir para a Previdência, e tenho o seguro de vida. Qual Entendeu? a vantagem do advogado português? Isso aqui no Brasil não tem. Na União Europeia, no caso. Você pode advogar em qualquer país? Pode, em qualquer país. Aí, porque assim, como ele faz parte da União Europeia, existe o ordenamento jurídico de cada país, não é? E existe as diretrizes da União Europeia, que são supranacionais. Essas diretrizes, como o nome diz, são regras de direito que se aplicam a todos os componentes da União Europeia. Isso em vários direitos. Propriedade industrial, você vai ter regras portuguesas, espanholas,
italianas, francesas, mas tem as diretrizes da União Europeia que coordenam todas elas. Então, ali é muito comum o conflito de lei no tempo e no espaço, coisa que no Brasil não é, né? Como nos Estados Unidos. Você vê, é uma outra federação com 55 estados, cada estado com a sua legislação, né? O sujeito nasceu em Miami, casou em Nova York, tem patrimônio em São Francisco, tem filho em Los Angeles, morreu no Texas. E aí? Conflito de lei no tempo e no espaço. Aqui não temos isso. No Brasil é um só país com uma só legislação, não tem estadual, né? Lá na Europa tem, porque além de ter a legislação de cada país, tem as diretrizes da União Europeia. E o advogado, que é inscrito em Portugal, pode pedir a extensão da sua advocacia para os países que compõem a União Europeia, não tenha dúvida disso. Então, quem pretende hoje advogar em Portugal precisa de uma licença e ainda precisa fazer um teste, é isso? Precisa fazer um teste lá para poder fazer equivalência e, no caso, tem que fazer um curso primeiro, porque a prova é de direito português. Sim. Então eles exigiram isso, né? Como fizeram, a Ordem dos Advogados fez exatamente o que fez a Ordem dos Dentistas e a Ordem dos Médicos. Até pouco tempo atrás, os médicos brasileiros que iam lá se inscreviam facilmente. Depois, o que é que fizeram para a equivalência? Está muito difícil, tem que fazer uma prova seríssima do médico brasileiro para ser médico em Portugal. Os dentistas piorou, porque os dentistas em Portugal é o curso de medicina com especialização em boca. Lá, o dentista português é médico, mas ele é médico. Já no Brasil, não, tem um curso só de odontologia, como tem na Inglaterra. Então, dizem que os nossos dentistas são muito melhores que os dele. Eu digo que são, sabe por quê? Porque quando eu morava lá, eu tive um problema de canal. Aí eu, na urgência, a dor de canal insuportável, fui procurar um dentista de urgência do plano de saúde da Ordem. E fui para um português, né? Ele me olhou, o ano de dor, ele me olhou e disse, me examinou, disse, calma, temos que primeiro tratar o dente para depois ver se a gente dá uma cirurgia para tirar um nervo. Eu falei, se tu não tirar um nervo agora, eu vou te matar. Eu vou perder. Vou te matar. Vai continuar o dor. Não. Primeiro tratar o nervo, aí eu saí de lá correndo, fui no dentista brasileiro, que na hora me operou e acabou o problema. Então, a Ordem dos Advogados fez o que já fez anteriormente os dentistas e os médicos. Dificultar o acesso do profissional brasileiro, estrangeiro de modo geral, àquela profissão. Em relação à cidadania, isso é muito perguntado, você trabalha com isso. Qual o aconselhamento, o primeiro aconselhamento em relação a quem quer adquirir, não sei se é essa palavra, quem quer ter uma nacionalidade portuguesa? Quais os passos para quem pretende ter uma nacionalidade portuguesa? Primeiro ponto, você tem que ser filho ou neto. Estão publicando aí fora, se você vê na internet, tem cards que dizem assim, neto, filho, neto, bisneto, trineto. Mentira. Sim. O bisneto não tem direito à nacionalidade, muito menos o trineto. Vai até o neto. Depois de 2017, vai até o neto. Então, primeiro ponto, o seu pai ou a sua mãe, se você for filho de português nato, ou se você for neto de português nato, né? Você tem direito a pedir diretamente a nacionalidade portuguesa hoje, na Conservatória de Lisboa ou do Porto, né? Ou nos consulados. Ou pelos vice-consulados nos estados brasileiros, que demoram horrores, né? É melhor fazer direto na Conservatória de Lisboa ou do Porto. Se é filho, sai mais rápido a nacionalidade. Se for filho menor, até 2 anos, sai em menos de 24 horas. Mas se for filho já adulto, demora um pouquinho. Se for neto, demora mais ainda. O cônjuge tem também direito, mas aí demora quase 4 anos. Mas tem direito, né? A nacionalidade originária. Então, isso é via de sangue. Vou te dar um exemplo. Eu sou bisneto de português. Né? Mas eu perdi. Por que eu não posso ter? Porque o meu pai já morreu jovem e a minha avó morreu jovem e não tirou. O meu bisavô, pai da minha avó, não a registrou aqui como portuguesa. Se ele tivesse feito, eu podia como neto. Sou neto de portuguesa. Mas ela não tirou.
né? E o meu pai morreu. Se o meu pai, aí vem aquela coisa do bisneto, se o meu pai fosse vivo, ele tiraria como neto e depois eu como filho. Mas eu não tiraria como bisneto, como filho. Porque meu pai como neto primeiro tem que tirar. Teria que tirar e depois eu como filho. Então essa propaganda que faz aí fora que o bisneto tem direito é mentira. O bisneto só tem direito se o pai, se o ascendente acima for vivo. Porque ele é o neto. Sim. Compreendeu? Eu sou um caso clássico porque eu sou um caso vivo disso. Eu sou um bisneto direto de sangue, mas perdi o direito porque cortou a árvore. A minha avó não tirou, meu pai morreu jovem e eu estou aqui sem ser português, Mário. Mas uma outra via sem ser de sangue... Mas se a tua avó tivesse tirado, Se a minha poderias avó- tirar? Se a minha avó tivesse... E eu busquei isso, busquei todos os documentos, etc. Não encontrei nada, infelizmente. Mas se a minha avó tivesse sido registrada pelo meu bisavô como portuguesa, pronto. Eu pediria como neto de portuguesa. Simples assim, né? Pela via do sangue. A originária. Transcender na via de sangue, qual que seria Tem a as possibilidade? outros tipos que são residência, visto de empreendedor, Golden Visa, aí depende do que tu fores fazer em Portugal. Visto de trabalho, mais de 5 anos lá vivendo, que agora vai reduzir para 3. Se você compra um imóvel acima de 100 mil, de tantos mil euros, enfim, tem uma série de regras de vistos para tirar, que também adquire a nacionalidade por naturalização. Não é originária. Entendeu? Mas você vira portuguesa, tem passaporte, tem tudo, tem bem, tem tudo. Mas é uma outra forma de se tirar, não sendo nacional português de sangue, originário, sendo pela via da naturalização. Qual a dica que você pode deixar para as pessoas que pensam em ir estudar, fazer mestrado, doutorado no Portugal, que é uma coisa muito comum entre os estudantes? Primeiro ponto, escolha uma boa universidade. Tem várias, né? Todas são boas, como dizem os portugueses. Chega lá, tem vinho bom aqui no menu, todos são bons, né? Então todas são boas, mas em direito que eu estou falando, falo pela nossa área. As melhores são a Universidade do Porto, Coimbra, tradicionalíssima Coimbra, e a Universidade de Lisboa, que na verdade é a maior portuguesa hoje, porque a Universidade Clássica de Lisboa se fundiu com a técnica há cerca de 5 anos e virou a U-Lisboa, e com isso virou a maior universidade de Portugal, em tamanho, em cursos, em estrutura. Então a U-Lisboa hoje é a maior universidade portuguesa, pública, todas públicas, mas se paga, porque a ideia de universidade pública lá não é como aqui. Você tem inscrição, você tem propina lá é a mensalidade. Tá? Propina boa. Propina boa. Na verdade, a propina é lida como imposto. André, eu me inscrevi lá no mestrado, era 200 euros por mês, comecei a pagar e não paguei mais, você deve imposto. Sim. E por isso, a universidade não pode te isentar. Nem que ela queira, porque senão ela está dando isenção de imposto. Então, não existe aquela ideia da universidade pública. A particular é muito cara em Portugal. A católica, por exemplo, que é a maior universidade privada, uma fortuna. Qualquer coisa que você for fazer lá, desde da graduação, que lá chama de licenciatura, a curso de pós, é cara. Né? É muito cara. É 4 vezes o preço de uma pública. Então o acesso sempre acontece, os editais são publicados sempre em março, abril, maio, junho, para inscrição, mestrado, doutoramento, pós-doutoramento, e o ano letivo começa em setembro, outubro, sempre. Aliás, esse é o ano letivo da Europa inteira, setembro, outubro, eles vão até dezembro tem férias de Natal e Ano Novo, 2 de janeiro voltam às aulas, não é como aqui, aí vai até a Páscoa. Páscoa é umas férias de Páscoa, uma semana de Páscoa são de férias mesmo, e depois vai até junho e vem o grande verão europeu, julho e agosto, são 2 meses de férias lá, julho e agosto. Então é uma outra estrutura de ensino, de ritmo, de ano letivo, etc. E logicamente que o ritmo das aulas é diferente, a universidade tem visão diferente e Coimbra é mais tradicional. Então quem vai a Coimbra estudar vai para um claustro. Os professores são com visão ainda de
de mosteiro e tal. Então ali o pessoal te exige mais. Não muda Coimbra. Uma tese de mestrado, de doutorado, tem que ter 1 milhão de caracteres, no mínimo. É uma loucura aquilo. Enquanto na Alemanha tem que ter 150 páginas, no máximo, né? Já Lisboa já não é tanto assim. Lisboa é uma universidade mais aberta à modernidade, não é um claustro, é mais avançada, é mais moderna, é mais para frente, como a do Porto. Então você vai ter experiência, depende do seu perfil. Eu jamais moraria em Coimbra, nunca na minha vida. Belíssima cidade, muito bonita, mas eu não sou uma pessoa que conseguiria morar em Coimbra. Eu sou de Lisboa, né? Eu sou alfacinha, como se chama. Mas as universidades são assim, né? Os professores de cada uma delas depende do perfil. Os coimbrões são os coimbrões, fechados, cara amarrada, cara dura, não falo com o aluno, eu respeito o professor lá na cátedra e tal. Já o de Lisboa toma contigo um vinho na faculdade e tal, você conversa. É outro perfil. Mas o ensino é o mesmo, a exigência é a mesma, a profundidade científica é a mesma, o grau de qualidade é o mesmo. As bancas, eles se misturam. Quando tem banca de doutorado, mestrado, eles pegam Coimbra, Porto, Lisboa, misturam para dar uma sequência de visões distintas e tal. Então, quem vai para lá estudar tem que esperar isso. Se ele diz assim, é fácil de entrar e difícil de sair. Porque aqui no Brasil é o inverso. É difícil de sair, é difícil de entrar e fácil de sair. Porque aqui você vai ter um número de vagas muito pequeno, linhas de pesquisa desse tamanho, enquanto que em Portugal você tem vagas enormes, linhas de pesquisas para dar e vender. Então a tua possibilidade é muito melhor lá. Não só dos trabalhos dos anos letivos, como da própria tese. Então é um outro mundo ali. E tem os programas de pós-graduação que tem parcerias como o Erasmus Mundus, que é um programa de intercâmbio cultural europeu maravilhoso. Quem faz pós lá pode se inscrever no Erasmus e fazer um intercâmbio de 3 meses na Bélgica, 3 meses na Holanda, 3 meses na França. Enfim, ali é o berço da civilização, né? Aproveitando o seu notório conhecimento jurídico, não só brasileiro, como europeu aqui, e mais especificamente Portugal, como que você analisa hoje uma situação que o Brasil está vivenciando sobre a questão da censura? Como é tratado hoje aqui, sua percepção, e como é com o direito comparado em Portugal, especificamente, onde você tem mais profundidade de conhecimento? É difícil, né? Porque a gente está vivendo num Estado democrático de direito relativo, né? A gente está vendo uma situação muito complicada no Brasil. A crise do direito no Brasil é muito grande, é profunda. Não só legislativa, jurídica, institucional, está um pântano, onde ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, o que pode acontecer amanhã. Eu estava lendo um texto do Estadão anteontem, não sei aonde, a Constituição, o que ela é, o que ela não é. Ninguém sabe mais o que é a Constituição, né? E se ninguém sabe mais o que é a Constituição, o que vai te dizer da espinha dorsal? É difícil. A censura hoje no Brasil, ela existe, a gente sabe, né? Não como na ditadura, lógico, bem diferente, mas ela existe, né? Na ditadura as pessoas escreviam textos com codinome, hoje não precisa, você bota a cara a tapa, mas pode ser preso, né? E em Portugal não, em Portugal não existe isso. Em Portugal é bem mais libertário, a democracia é mais latente, é um país muito mais velho que nós, né? Então não existe isso. Há muitos institutos jurídicos diferentes entre Brasil e Portugal. Muitos. Poderia citar aqui alguns, mas vou citar um que é muito latente. A desconsideração da pessoa jurídica, por exemplo. Em Portugal não se faz. Se respeita o instituto. Se respeita a personalidade da pessoa. Aqui no Brasil virou uma esculhambação, né? Qualquer juiz de juizado especial desconsidera e faz o que quer com o patrimônio do outro. Então, as regras são mais... vou usar uma expressão. O direito romano é mais presente em Portugal do que aqui. Você acha que é mais positivado lá, vamos dizer assim? Mais positivado e mais rígido. Eu te disse, o direito romano é mais presente em Portugal do que aqui. Tanto é que o Brasil quer se americanizar nos últimos anos. Coisa que não vai acontecer. Não tem cultura para isso. O tal dos precedentes. Ninguém sabe o que é precedente no Brasil. Porque não se faz no Brasil precedente. Estão querendo fazer, mas não estão, porque não sabem fazer.
Não tem cultura para isso. Nem no Brasil, a lei das 12 tábuas é mais concreta que a nossa Constituição, para tu ver a crise que nós estamos. Vou repetir, a lei das 12 tábuas romana, a terrível das 12 tábuas, é mais concreta do que a nossa Constituição. Porque se você for ler a nossa Constituição, é um livro de ficção científica completo. Você lê o artigo 5º, lindo, dá até chorar. Olha para fora do teu apartamento, nada daquilo acontece. Então, se o brasileiro não cumpre o que está escrito na lei, e imagino que não está escrito, que são os precedentes, não vai cumprir. Né? E a estrutura da espinha dorsal está toda falida. Aquela regra linda que a gente aprende na faculdade, da pirâmide de Kelsen, esquece aquilo não existe. Eu vou ali numa secretaria da Fazenda, tem uma placa assim, o secretário mandou fazer isso. Aí eu digo lá, mas quanto à lei, dane-se. Eu vou cumprir o que diz o secretário. Ponto final. Nós temos uma situação incrível no nosso país. O TST edita a instrução normativa que se sobrepõe à lei. Quer ver um exemplo? Novo CPC. Veio lindo, uma lei ordinária federal, instituindo várias coisas, de leilão, de desconsideração da pessoa jurídica. Aí veio os trabalhistas, a gente não gostou disso. Né? Aí vem o TST, edita um monte de instrução normativa e diz, aqui é assim. Mas peraí, filho. Como é que pode o judiciário editar a instrução normativa e aquilo se sobrepor a uma lei federal ordinária? Quer dizer, como? Ah, não, é assim, e acabou. E é assim. Ponto final. Então, cadê? Não existe direito hoje. O direito eu nem sei mais se é uma ciência, porque nem sei mais o que é. Então, a crise é profunda. Os romanos eles já diziam, o direito é a ciência do justo e do injusto. E é isso mesmo. Eu tenho dito por aí assim, isso só vai se resolver de uma forma. Que forma? No momento em que as universidades voltarem a ser o centro do poder. Quando tiraram as universidades do centro do poder, virou uma esculhambação. Porque tudo vem da universidade e das academias. Elas produzem tudo. E nós temos no Brasil hoje uma situação terrível que é as regras da CAPES. Por exemplo, de publicação científica. Os livros dos grandes doutrinadores acabaram. Porque não vende, não pontua na CAPES. Exatamente. Ninguém mais escreve livros. Mário, hoje não tem. O aluno de hoje não tem mais assim, eu li a Maria Helena de Lima. Sim. Eu li o Caio Maia, eu li o Cid Meira, não tem mais isso, porque esse pessoal não é mais lido, porque não pontua, nem mais escreve. Eu digo porque eu reedito as obras do meu avô e... É o que eu pontuei. Acabou. Mas você não acha que... O que pontua hoje são coletâneas. Olha, existe hoje na CAPES chamado índice H. Sabe o que é o índice H? É a repetição, é o clique do like na academia. Então, se o André Meira escrever um texto de 10 páginas e publicar aquilo em 10 coletâneas, escrever uma besteira jurídica, aquilo for reprisado 50 vezes, eu tenho uma pontuação alta na CAPES. Porque o que eu escrevi foi replicado em vários outros textos, porque foi uma bobagem jurídica interessante. Mas o índice H do André é alto. Porque ele escreveu uma besteira. E foi replicada. Então, a própria CAPES, com as regras dela de hoje, acabou com a academia. Eu tive numa reunião da CAPES uma vez em Curitiba, onde estava um grande jurista brasileiro, que eu vou já me lembrar o nome dele, um constitucionalista, é o nordestino, um cabra pesado. E ele pediu a palavra e disse, vocês são masculinos bastante, porque o meu livro não vende mais. É, isso mesmo. Porque não querem mais saber dos grandes doutrinadores, só querem saber dos livros de coletânea. Aí tu pegas o cara que tem pós-doutorado, ele não escreve nada, mas está lá no artigo como coautor. Porque a CAPES exige as revistas tal Qualis A1, A1, B1, para você escrever um artigo na Qualis A1, que é o top do top, tu tem que ter no teu artigo um pós-doutor, um professor de fora. Aí, professor Vera Cruz, bota meu nome aí. Aí põe o nome dele, tá na Qualis A1 e pontua alto. O cara nem lê o texto. Então, os próprios professores de alto nível, tal, do pós-doc e tal,
Eles publicam textos no seu Lattes e não escreveram nada. Só deu o nome. Por quê? Pós-doutor. E porque a regra da CAPES exige que está com a realiza 1, tem que ter um pós-doutor. Então virou uma esculhambação enorme a academia no Brasil. Aí como é que a academia vai resolver o problema da crise? Se a academia própria está em crise. É um tabuleiro de xadrez que não tem como. Não tem como você resolver. Porque você não tem o nascimento de um fruto interessante que não resolve o problema de hoje. O poder legislativo brasileiro, o Brasil é o país que tem mais lei no mundo. Mais lei no mundo. Tudo, a maioria é inconstitucional. Porque tem uma diferença entre uma lei inconstitucional e uma lei ajurídica. O que é jurídico pode não ser constitucional e vice-versa. Então, o poder legislativo hoje cria, a criatividade é enorme. Mas cadê a eficácia disso? Quase nada. Quase nada. O direito romano viveu 13 séculos com 120 leis. 120 leis em 13 séculos. Criação dogmática jurídica profunda. É o direito mais famoso do mundo até hoje. Ao ponto que lá no século V depois de Cristo, o imperador disse: vamos fazer isso aqui num código, pelo amor de Deus. A gente tem que pegar toda a nossa criatividade jurídica de 13 séculos e colocar escrito num código, o tal do digesto, do Corpus Juris Civilis. E contratou uma comissão para fazer isso e fizeram, em 5 anos. E criou-se o tal do grande digesto. Então, 120 leis em 13 séculos de vida. O Brasil tem que se repensar de ponta a cabeça, não só juridicamente falando, principalmente no lado da academia, que é onde nascem os novos juristas, os novos futuros advogados, novos futuros professores, juízes, magistrados, que vão fazer sentenças péssimas, vão fazer petições péssimas, vão fazer o direito de 2 partes, vão fazer sem fundamento algum. Qual é o futuro, né? Aí tem aquela velha frase romana: quo vadis justitia, né? Para onde vai? Não tem para onde ir. E nós precisamos de mentes brilhantes para enfrentar o impacto da tecnologia. Talvez até mais brilhantes que a do passado. E eu não estou vendo esse quadro por tudo isso que você está falando. Eu não estou vendo. Nós estamos precisando de mentes ainda mais brilhantes para trabalhar a questão das fake news, para trabalhar a questão do deepfake, dentre tantas outras. Então nós precisaríamos, é o contrário, a gente está na contramão. Nós precisaríamos sim de pessoas muito mais habilitadas para enfrentar isso. Agora, tem várias situações aí que você pontuou. Só para trazer aqui uma ênfase, fazendo uma comparação também a questão da fake news, qual que é a sua percepção sobre esse tema? Porque o Dr. Mário trouxe aqui na questão do direito digital, seria bacana saber sua perspectiva, sua leitura da situação. Fake news existe desde Roma. Sérgio Catilina foi expulso do Senado Romano porque dizia que ele mentia. Fake news. O nazismo foi fabricado em fake news pelo Goebbels. Imagina o Goebbels com a tecnologia de hoje. O Hitler mandava no mundo inteiro. Porque ele mentia. Então, combater o quê? Mentira nunca vai existir. E vai ter sempre. Estava vendo não sei onde ontem. Exigiram que não sei o quê, tire as fake news. Como é que o cara vai exigir que tire uma notícia que fake news? Como é que eu vou saber que é fake news? Vizinha fofoqueira, não tem tem tudo que é como. lugar, né? Então é opinião pessoal. É opinião pessoal. É óbvio que existem fake news que são nítidas, cristalinas e tal, etc. Isso é óbvio. Se você se sentiu atingido, processe por danos. Está aí a lei para isso, né? Agora, eu deixar... mentir é um direito. Dizer o que não quer é um direito, né? Até falar mal do outro é um direito. Se você se sentir ofendido, processe o cara, pô. Agora, dizer, amordaça ele para não falar mal de mim. Ainda mais quando eu sou a vítima, eu mesmo sou o inquisidor, eu mesmo sou o julgador. No caso do STF, né? As fake news contra o Supremo são ridículas. Porque ele diz assim, olha, falaram mal de mim, né? Então eu sou a vítima, eu sou que vai fazer o inquérito e eu sou quem vai julgar. Ditadura pura. Como já dizia o velho Rui Barbosa, né? Não há pior do que a do judiciário, porque vou recorrer para quem? Ainda mais do STF, para Deus, não dá, né? Infelizmente não dá, né? Não dá, só quando a gente morrer que Deus vai fazer o seu próprio julgamento, mas não dá.
Então, fake news existe, é combatida, tem que ser combatida, lógico, claro que tem, da maneira que dá. Agora, como é que eu vou filtrar isso numa rede social que é um mundo e um caldeirão sem fim? Impossível. Tipo agora, como teve a lei estadual que disse os médicos não podem fazer diferença entre agenda particular ou de plano de saúde. Tá? Como é que vai fiscalizar? Isso não existe. Isso é uma lei idiota. Uma lei imbecil completa. Desculpa quem fez. Não é. Não tem como. É uma lei que não tem fundamento. E é inconstitucional. Porque o médico pode fazer o que ele quiser com a sua agenda. O Estado não pode se meter nisso. Porque depois vai ter uma lei. O André tem que fazer tributário, civil, penal, previdenciário, porque ele é advogado. Mas eu não gosto de fazer previdenciário. Não, tu tem que fazer. E depois vai ter uma lei que vai dizer assim, o André tem que, inclusive, atender pro bono, igual a defensoria, porque ele é advogado. Eu atendo o que eu quiser, cobro o que eu quiser, da maneira que eu quiser. Ponto. Se o cara quiser pagar, paga. Não paga. É porque essas leis são criadas para dar uma resposta social, mas não para funcionar. É social, é política mesmo. Exatamente, social que eu falo o seguinte, desse sentido. Nessa roupagem. Então não tem. Então, esse tipo de legislatura que sai do nosso país. Sem legisladores preparados, sem legisladores com fundamento, sem equipe do legislativo com conhecimento jurídico nenhum. Porque o que tem de lei que sai das Assembleias Legislativas do Congresso Nacional, você lê, primeiro ano de direito, sabe que aquilo ali é uma loucura, entendeu? Então, é muito difícil. Então, não tem assessoria, não tem consultoria, não tem nada. A crise é muito profunda. E começa, a gente está falando do poder legislativo. Só que a gente sabe que hoje no Brasil é o que menos legisla. O que mais legisla é o judiciário com as interpretações dogmáticas do fundo do caldeirão, com uma taxa de varinha de condão, com um salto triplo carpado, que pega o artigo da lei e espreme que nem uma esponja cheia de sabão e dizer onde eu puder eu tirar, eu tiro. E tira a coisa que não existe. E ali sai uma lei dentro do judiciário. Então, quem diz o direito, como já dizia o Romanos, a iuris dictis, né? Quem diz o direito hoje é STF, STJ. Ponto. Nenhum juiz de primeira instância diz o direito, nem de segunda instância. Só STJ e STF. É quem diz o direito, quem tem a iuris dictis romana são os dois. Só. Eu entrei com uma ação, ganhei uma liminar. Comemora? Não. Não, porque ele não disse nada. Ele só te deu uma liminar que amanhã cai. Ponto. Lógico, tu vai ganhar o teu honorário lá, né? Mário pelo êxito e tal, mas acabou. Isso não é direito. Porque quem vai dizer o fim mesmo é STF e STJ. 11 pessoas num tribunal e no outro, tantos poucos. Então é isso. O direito no Brasil está na mão de 11 cabeças no Supremo e tantas outras poucas cabeças no STJ. Sem falar daí coisa política que sempre tem um livro chamado Poder e Direito. Esses dois componentes juntos numa panela é história pura, porque desde que nasceu o direito em Roma, a política se mistura sempre no acúmulo de fazer uma coisa ou outra, né? Teriam várias considerações a tudo que você falou e que iam demorar muito tempo, mas me lembrou agora uma jornalista em que eu tinha concedido uma entrevista e ela disse assim, vamos esperar que essa lei pegue. Então vai nesse sentido, né? Nem o próprio descrédito nas leis das próprias pessoas, e alguns clientes perguntam, doutor, é para cumprir essa liminar? Ao tamanho de descrédito, do descrédito que hoje as pessoas estão. Também a questão dos livros também, a questão da Maria Helena Diniz. Quem é Maria Helena Diniz? A grande maioria não sabe. Da minha geração, e vamos dizer, de 10 anos para frente da minha geração, ninguém mais sabe. Orlando Bittar, Otávio Mendonça, Daniel Coelho de Souza ainda pode ser, mas... Bom, por isso a importância do seu trabalho, que eu digo para todos, assim, porque é um resgate muito profundo de tudo isso. Mas eu ainda volto àquela situação para que as pessoas que nos assistem, vale a pena ir para Portugal ainda? Vale a pena. Mudou muito do meu tempo para cá, porque de 2012 para cá o fluxo migratório foi muito grande, não só do Brasil, na Média África,
né? Até porque os africanos que são de países de língua portuguesa, como Goa, a Angola, pediram também a nacionalidade pelo Sim. sangue. Sim. Então, choveu. As colônias, né? Grandes alunos das universidades portuguesas, a maioria também é própria africana. Então, eles também invadiram Portugal. Então, o mercado saturou. Tanto saturou que a Ordem dos Advogados rompeu o acordo com a OAB Nacional. Então, não é mais como na minha época, está mais difícil, está mais cheio, né? E como as conservatórias não se atualizaram, os processos estão levando muito tempo, né? E a advocacia mudou também de lá para cá, mas comparativamente com o Brasil, ainda é vantagem muito de morar em Portugal, mas vá com projeto. Se for sem projeto profissional, pessoal, financeiro, você bate e volta rápido, porque acaba o dinheiro rápido. Sim. E você não vai encontrar mercado como aqui. O mercado de lá é completamente diferente daqui. A cultura do consumo é diferente daqui, em todos os sentidos. Né? Então, estude primeiro para depois aventurar. Se for aventurar, não dá certo. A obtenção da cidadania, você contrata um advogado ou você mesmo faz? Não toca advogado, não. Tem que ter um advogado que assuma o seu processo, que entre na conservatória, no CEF. Você até pode fazer pelo site, né? Sim. E hoje tem uma empresa no Brasil, que agora me fugiu o nome, vou já me lembrar, mas ela é a única empresa que faz no Brasil inteiro esse processo administrativamente nos vice-consulados, mas eu não aconselho. Se quiser rapidez e eficiência, contrate um advogado em Lisboa, no Porto, para fazer isso, que é bem mais veloz e bem mais seguro. Para que ele faça o procedimento lá. De preferência. Tudo lá. Quais as vantagens de ter uma dupla nacionalidade ou uma nacionalidade portuguesa? Praticamente, aqueles que vão muito aos Estados Unidos não tem que mais que ter visto americano, né? Então, você tem o passaporte português, um passaporte qualquer europeu, você entra nos Estados Unidos sem visto. Basta comunicar que vai. Isso já lhe tira uma carga grande de renovação de visto e tal para sua família. Um outro ponto é que você é um cidadão da Europa, né? Então, se você quiser estudar, trabalhar, residir, a questão da previdência, do seguro, as vantagens por ser um cidadão português, é muito grande, né? A contribuição. Eu, um dia, espero, sei lá, não morrer antes, né? Me aposentar pela Ordem dos Advogados Portugueses, porque eu contribuo lá. Não sou português sendo cidadão, eu sou brasileiro. Mas se fosse português, eu já estaria contribuindo para a própria previdência social de lá, né? Então, as vantagens são grandes. Usar a saúde pública da Europa inteira. Porque existe um acordo também da saúde pública brasileira com Portugal. Você tira o documento pelo gov.br, lá você chega lá e tal. Mas é com prazo determinado. Então, várias vantagens de ter um passaporte português. E a maior de todas é não enfrentar a fila da imigração quando chega em Lisboa, que está imensa. Votar também, enfim. Votar também, lógico. Votar, exercer a cidadania e tudo mais. Claro. Agora, e o aconselhamento para os jovens advogados, para estudar Silvio Meira, para se mergulhar nessas obras? Quais seriam as vantagens para um jovem advogado que quer mergulhar nessas obras disponíveis do ISM e onde adquiri-las? Tem um bordão que a gente fala muito, que se fala muito, que o próprio Zeno sempre fazia questão de dizer, só é jurista aquele que é romanista. E ele falava isso, né, para enaltecer a área de direito romano. Então, a vantagem é essa. Se você lê as obras do ISM, que são todas com cunho voltado ao direito romano, por causa do professor Silvio, você com certeza vai ter um preparo jurídico muito superior àqueles que não leem. Não é só o Silvio Meira, não, qualquer romanista que escreva, né? Porque é a base, é a espinha dorsal. Tá? Eu digo sempre que o direito romano teve 3 fases: monarquia, república e império. Tá para tudo. Um ditador vai lá e encontra uma norma que lhe convém. Um democrata encontra uma norma que lhe convém. O que se quiser fazer em direito, você vai lá na fonte e bebe o que tem. Então, quem lê as obras dele e de qualquer outro romanista que escreve, vai ter um preparo jurídico muito mais robusto do que aqueles que não leem romano, né? Já que ele é a espinha dorsal de todo o arcabouço jurídico. Eu estou satisfeito. Doutora Flávia, doutor Mário,
e doutor André Meira. Muito obrigado por ter participado do podcast, ter contribuído. Já deixo as portas abertas. Tem muito tema que eu gostaria de tratar com você, mas infelizmente o tempo se foi e a gente não consegue mais dar continuidade hoje, mas podemos marcar amanhã, depois de amanhã. Estou à disposição. Ad eterno, porque conteúdo é o que não falta com o doutor. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês, estamos à disposição de todos.